Capítulo 9, Parte 1. Muito bem, eu estou pronto para seguir em frente. O Senhor prometeu falar sobre alguns dos aspectos mais amplos da vida na Terra. E desde os seus comentários sobre a vida nos Estados Unidos, eu tenho desejado conversar mais sobre isso. Ótimo! Quero que os audiolivros do livro 2 trate de alguns dos maiores problemas enfrentados pelo seu planeta. E não há um problema maior do que a educação de seus filhos. Nós não estamos nos saindo muito bem, não é? Posso dizer isso pelo modo como o Senhor tocou nesse assunto. Bem, é claro que tudo é relativo. Em relação ao que vocês dizem que estão tentando fazer, não. Tudo que eu digo aqui, que inclui nesta discussão até agora e foi posto neste documento, deve ser colocado dentro desse contexto. Não estou aqui fazendo julgamentos de certo ou errado, bom ou ruim. Simplesmente faço observações sobre sua eficiência em relação ao que vocês dizem que estão tentando fazer. Eu compreendo. Sei que você diz que compreende, mas chegará um momento, antes mesmo que este diálogo terminar, em que me acusará de ser juiz. Eu nunca acusaria o Senhor de ser juiz. Sei que não devo fazer isso. Saber que não devia fazer isso nunca impediu a raça humana de me chamar de juiz no passado. Bem, me impedirá. Veremos. O Senhor queria falar sobre educação. De fato, noto que a maioria de vocês entendeu mal o significado, o objetivo e a função da educação, para não falar no melhor processo pelo qual é realizada. Essa é uma afirmação estranha e preciso de ajuda para compreendê-la. A maior parte da raça humana decidiu que o significado, o objetivo e a função da educação é fornecer conhecimento. Em geral, o conhecimento acumulado da família, do clã, da tribo, da sociedade, da nação e do mundo da pessoa. Contudo, a educação tem muito pouco que ver com o conhecimento. É mesmo? Eu poderia jurar que tinha tudo que ver. Sei disso muito bem. Então tem que ver com o quê? Com a sabedoria. Sabedoria, sim. Está bem, eu desisto. Qual é a diferença? Sabedoria é conhecimento aplicado. Então, não devemos tentar dar a nossos filhos conhecimento, mas sabedoria. Em primeiro lugar, não tente fazer coisa alguma, faça. Em segundo, não ignore o conhecimento a favor da sabedoria. Isso seria fatal. Por outro lado, não ignore a sabedoria a favor do conhecimento. Isso também seria fatal. Acabaria com a educação. Em seu planeta, isso está acabando com ela. Estamos ignorando a sabedoria a favor do conhecimento? Na maioria das vezes, sim. Como estamos fazendo isso? Vocês estão ensinando a seus filhos em que pensar, em vez de ensiná-lo a pensar. Por favor, explique. Quando vocês transmitem a seus filhos conhecimento, estão lhes dizendo em que pensar. Isso é, o que supõem que eles devem saber, o que querem que compreendam que é verdadeiro. Quando vocês transmitem a seus filhos sabedoria, não lhes dizem o que fazer ou o que é verdadeiro, mas como chegar às suas próprias verdades. Mas sem conhecimento não pode haver sabedoria. Concordo. É por isso que eu disse que você não pode ignorar o conhecimento a favor da sabedoria. É óbvio que uma certa quantidade de conhecimento deve ser passada de uma geração para outra, mas a mínima quantidade possível. Quanto menos, melhor. Deixe a criança descobrir por si mesma. Saiba que o conhecimento é perdido. A sabedoria nunca é esquecida. Então, nossas escolas deveriam ensinar o mínimo possível?
Elas deveriam mudar seu enfoque. Até agora, se concentraram muito no conhecimento, dando pouca atenção à sabedoria. Muitos pais consideram ameaçadoras as aulas que desenvolvem o pensamento crítico, a solução de problemas e a lógica. Desejam que essas aulas deixem de fazer parte do currículo para proteger o seu estilo de vida. Porque as crianças que podem desenvolver com seus próprios processos de pensamento crítico tendem a abandonar os princípios morais, os padrões e todo o estilo de vida dos pais. Para proteger o seu estilo de vida, vocês criaram um sistema educacional baseado no desenvolvimento da memória, não das habilidades da criança. Elas aprendem a se lembrar de fatos e histórias inventadas. As histórias que todas as sociedades inventaram sobre si mesmas, em vez de desenvolver a habilidade para descobrir e criar as suas próprias verdades. Os programas que fazem as crianças desenvolverem as habilidades em vez da memória são bastante ridicularizados por aqueles que imaginam que sabem o que uma criança precisa aprender. Contudo, o que vocês têm ensinado a seus filhos levou o seu mundo em direção à ignorância, não para longe dela. Nossas escolas não ensinam histórias inventadas, ensinam fatos. Agora você está mentindo para si mesmo, como vocês mentem para seus filhos. Nós mentimos para nossos filhos? É claro que sim. Pegue qualquer livro de história e veja. Suas histórias são escritas por pessoas que querem que seus filhos vejam o mundo de um determinado ponto de vista. Qualquer tentativa de expandir os relatos históricos com uma visão mais ampla dos fatos é ridicularizada e chamada de revisionista. Vocês não dizem a verdade sobre seu passado para seus filhos, para que eles não os vejam como realmente são. A maior parte da história é escrita do ponto de vista do segmento da sociedade que vocês chamariam de homens protestantes anglo-saxões. Quando as mulheres, os negros e outras minorias dizem: "Ei, espere um minuto. Não é assim que aconteceu. Vocês deixaram muita coisa de fora aqui." Vocês protestam e exigem que os revisionistas parem de tentar mudar os seus livros escolares. Não querem que seus filhos saibam como realmente aconteceu. Querem que saibam como vocês justificaram o que aconteceu. Posso lhe dar um exemplo disso? Sim, por favor. Nos Estados Unidos, vocês não ensinam a seus filhos tudo o que há para saber sobre a decisão de seu país de atirar bombas atômicas em 2 cidades japonesas, matando ou mutilando centenas de milhares de pessoas. Em vez disso, fornecem-lhes os fatos como os veem e como querem que eles os vejam. Quando é feita uma tentativa de equilibrar esse ponto de vista com o ponto de vista de outras pessoas, nesse caso dos japoneses, vocês se enfurecem, esbravejam e exigem que as escolas não ousem sequer pensar em apresentar esses dados em seu relato histórico desse importante evento. Portanto, vocês não têm ensinado história, mas política. A história deve ser um relato preciso e completo do que realmente aconteceu. A política nunca se refere ao que realmente aconteceu. É sempre o ponto de vista de alguém sobre o que aconteceu. A história revela, a política justifica. A história descobre, conta tudo. A política encobre, conta apenas um lado da questão. Os políticos odeiam a história fiel. E a história fiel também não gosta muito dos políticos. Contudo, vocês estão usando as roupas novas do imperador, porque seus filhos, em última análise, vêm através de vocês. Os filhos que aprendem a pensar criticamente
olham para a sua história e dizem: puxa vida, como meus pais e as pessoas mais velhas se enganaram. Isso vocês não podem tolerar. Então evitam o pensamento crítico deles. Não querem que seus filhos conheçam os fatos mais básicos. Querem que aceitem a sua versão dos fatos. Eu acho que o senhor está exagerando aqui. Acredito que levou isso um pouco longe. É mesmo. A maioria das pessoas em sua sociedade nem mesmo quer que seus filhos conheçam os fatos mais básicos da vida. Elas ficaram indignadas quando as escolas começaram a ensinar às crianças como o corpo humano funciona. Agora vocês não devem dizer às crianças como a AIDS é transmitida, ou como evitar o que seja, a menos, é claro, que eles digam de um determinado ponto de vista como evitar a AIDS. Então tudo bem, mas simplesmente colocá-las a par dos fatos e deixá-las decidir por si mesmas? De forma alguma. As crianças não estão prontas para decidir essas coisas por si mesmas. Têm de ser devidamente orientadas. Você tem olhado para o seu mundo ultimamente? O que é que tem ele? É um reflexo de como vocês orientaram seus filhos no passado. Não, é um reflexo de como nós os orientamos mal. Se o mundo está em péssima situação hoje em dia, e de muitos modos está, não é porque nós tentamos ensinar a nossos filhos os antigos valores, mas porque permitimos que eles aprendessem todas essas coisas modernas. Você realmente acredita nisso, não é? O senhor está certo, realmente acredito. Se tivéssemos nos limitado a ensinar nossos filhos a ler, escrever e fazer contas, em vez de termos desenvolvido neles todo esse pensamento crítico, estaríamos muito melhor hoje em dia. Se tivéssemos mantido a chamada educação sexual fora das salas de aula e no lar, como deveria ser, não veríamos adolescentes tendo bebês, mães solteiras com 17 anos dependendo da beneficência social e um mundo violento. Se tivéssemos insistido em que nossos jovens vivessem de acordo com os nossos padrões morais, em vez de deixá-los criar os seus próprios, não teríamos transformado a nossa nação, um dia forte e vibrante, em uma feia imitação do que era antes. Eu entendo. E mais uma coisa. Não me diga que devemos subitamente considerar errado o que fizemos em Hiroshima e Nagasaki. Pelo amor de Deus, nós acabamos com a guerra. Salvamos milhares de vidas, de ambos os lados. Esse foi o preço da guerra. Ninguém gostou da decisão, mas ela teve de ser tomada. Eu entendo. Sim, entende. O senhor é como todos aqueles comunistas elpíquio. Quer que a nossa história seja revista, que deixemos de existir. Então vocês, liberais, poderão finalmente ter vez, controlar o mundo, criar suas sociedades decadentes e redistribuir a riqueza, dar poder ao povo e todas essas besteiras. Só que isso nunca nos levou a parte alguma. O que precisamos é de uma volta ao passado, aos valores de nossos ancestrais. É disso que precisamos. Já acabou? Sim. Como me saí? Muito bem, foi realmente bom. Quando a gente ouve debate no rádio durante alguns anos, isso se torna muito fácil. É assim que as pessoas em seu planeta pensam, não é? Pode apostar que sim. E não é só na América. Quero dizer, poder-se-ia mudar o nome do país e da guerra, insistir numa ofensiva militar de qualquer nação em qualquer momento da história. Não importa. Todos pensam que estão certos. Sabem que é o outro que está errado. Substitua por Berlim ou pela Bósnia. Todos também sabem que os antigos valores são os que deram certo,
que o mundo está se transformando em um inferno. Não só na América, em todos os lugares. Há em todo o planeta um clamor público por uma volta aos antigos valores e ao nacionalismo. Eu sei que há. E o que eu fiz aqui foi tentar expressar esse sentimento, essa preocupação e essa indignação. Você fez um bom trabalho, quase me convenceu. O que o senhor diz daqueles que realmente pensam assim? Eu digo, vocês realmente acham que as coisas eram melhores 30, 40, 50 anos atrás? Digo que a sua memória é curta. Vocês se lembram do que era bom e não do que era ruim. Isso é natural, normal. Mas não se enganem. Tenham um pensamento crítico e não apenas memorizem o que as outras pessoas querem que pensem. Para continuar com o nosso exemplo, você acha mesmo que foi necessário jogar bomba atômica em Hiroshima? O que os historiadores americanos dizem sobre os muitos relatos das pessoas que afirmam saber melhor o que realmente aconteceu, de que o Império Japonês tinha secretamente revelado aos Estados Unidos o seu desejo de que a guerra terminasse antes de a bomba atômica ser jogada? Que papel teve a vingança pelo horror de Pearl Harbor na decisão de jogar a bomba? E, se você aceitar que foi necessário jogar a bomba em Hiroshima, por que foi necessário jogar uma segunda bomba? É claro que o seu próprio relato de tudo isso poderia estar correto. O ponto de vista americano poderia ser um modo como de fato aconteceu. Não é isso que é importante nesta discussão. O que é importante aqui é que o seu sistema educacional não permite o pensamento crítico sobre essas questões ou sobre muitas outras. Você pode imaginar o que aconteceria com um professor de estudos sociais ou de história em Yuma que fizesse a uma classe as perguntas mencionadas, convidando e encorajando os alunos a examinar e a explorar em profundidade os temas e chegar às suas próprias conclusões? Isso é que é importante. Vocês não querem que os seus jovens cheguem às suas próprias conclusões. Querem que cheguem às mesmas conclusões a que vocês chegaram. Assim, eles são condenados a repetir os erros a que as suas conclusões os levaram. Mas e quanto às afirmações feitas por tantas pessoas sobre os antigos valores e a desintegração de nossa sociedade atual? E quanto ao incrível aumento da gravidez na adolescência das mães dependentes da beneficência social ou da violência em nosso mundo? Seu mundo se tornou violento. Eu concordo com isso. Mas não se tornou violento devido ao que vocês permitiram que suas escolas ensinassem a seus filhos, mas ao que não lhes permitiram ensinar. Vocês não lhes permitiram ensinar que o amor é tudo o que existe. Não lhes permitiram falar sobre um amor que é incondicional. Que droga! Nós nem mesmo permitimos às nossas religiões falar sobre isso. É verdade. E não permitirão que seus filhos aprendam a celebrar a si mesmos e a seus corpos, sua condição humana e seus maravilhosos eus sexuais. Que saibam que são, antes de tudo, seres espirituais que habitam o corpo. Tampouco tratam seus filhos como espíritos encarnados. Nas sociedades em que a sexualidade é discutida livremente, explicada e experimentada com alegria, praticamente não há crimes sexuais. Apenas um pequeno número de nascimentos que ocorrem sem serem esperados e que são ilegítimos ou indesejados. Nas sociedades muito evoluídas, todos os nascimentos são bênçãos e zela-se pelo bem-estar de mães e filhos. De fato, essas sociedades não agiriam de outro modo. Nas sociedades em que a história
não serve aos interesses dos mais fortes e poderosos? Os erros do passado são abertamente reconhecidos e nunca repetidos, e uma vez é o bastante para os comportamentos claramente autodestrutivos. Nas sociedades em que são ensinados o pensamento crítico, a solução de problemas e as habilidades necessárias para viver, em vez de fatos simplesmente memorizados, até mesmo os assim chamados atos justificáveis do passado, são amplamente examinados. Nada é aceito de imediato. Como isso funcionaria? Vamos usar o nosso exemplo da Segunda Guerra Mundial como um sistema escolar ensinando as habilidades necessárias para viver, em vez de meramente fatos. Trataria do episódio histórico de Hiroshima. Seus professores descreveriam para suas classes exatamente o que aconteceu lá. Incluiriam todos os fatos, todos, que levassem a esse episódio. Tentariam expor as opiniões dos historiadores americanos e japoneses, dando-se conta de que há mais de um ponto de vista a respeito de tudo. Eles não pediriam para a classe memorizar os fatos, mas a desafiariam. Diriam: agora vocês já sabem tudo sobre Hiroshima, o que aconteceu antes e depois. Nós lhe fornecemos o máximo de conhecimento que podemos obter a respeito desse episódio. Qual é a sabedoria que esse conhecimento lhe traz? Se vocês tivessem sido escolhidos para solucionar os problemas que estavam sendo enfrentados naqueles dias, por que foram solucionados com a bomba? Como iriam solucioná-los? Podem pensar em um modo melhor? Ah, claro, isso é fácil. Qualquer um pode encontrar respostas assim, com o benefício da percepção tardia da natureza de um fato. Qualquer um pode olhar para o passado e dizer: eu teria agido de modo diferente. Então, por que vocês não agiram? Por que não olharam para o passado, aprenderam com ele e agiram de modo diferente? Eu lhes direi por quê. Porque permitir a seus filhos olhar para o passado e analisá-lo criticamente, de fato, exigir que fizessem isso como parte de sua educação, seria correr o risco deles discordarem do modo como vocês agiram. É claro que seus filhos discordarão de qualquer maneira, só que vocês não lhes permitem discordar muito das salas de aula. Então, eles têm de ir para as ruas, carregar cartazes, rasgar cartões de recrutamento, queimar sutiãs e bandeiras, fazer o que podem para atrair a sua atenção para fazê-los vir. Os jovens têm gritado para vocês: deve haver um modo melhor. Contudo, vocês não os ouvem, não querem ouvi-los. E certamente não querem encorajá-los nas salas de aula a começar a ter um pensamento crítico sobre os fatos que lhes estão sendo apresentados. Apenas os aceitem, dizem vocês para eles. Não venham aqui afirmar que fizemos as coisas de modo errado. Apenas aceitem que as fizemos certo. É assim que vocês educam seus filhos. É isso que tem chamado de educação. Mas há aqueles que diriam que são jovens e suas ideias malucas e liberais que levaram este país à perdição. Mandaram-no para o inferno. Levaram-no à beira do caos. Destruíram nossa cultura voltada para os valores e a substituíram por uma regra moral de fazer-se o que você quer, o que o faz sentir-se bem, que ameaça acabar com o nosso próprio estilo de vida.